Olá, jovem navegante. Você chegou na Reverse Mountain. Eu sou o Júlio, assistente do Crocus, e hoje eu vou trazer um capítulo especial de terror do mestre do horror, Junji Ito. Junji Ito nasceu em 63 e ele começou a trabalhar num dentista com prótese dentária. Então desde sempre já teve um interesse em anatomia, e ele fez o primeiro mangá dele, foi um capítulo de Tomie, que é um dos mangás mais famosos dele. E essa obra ganhou reconhecimento de tal forma que foi citada num prêmio de terror lá no Japão. Desse ponto em diante, o Junji Ito começou a fazer várias histórias macabras e sempre com umas coisas meio bizarras. E normalmente não é aquele medo clássico de história de terror que dá um susto, essas coisas. Não, é só, na maioria das vezes, são cenas muito absurdas e muito grotescas e bizarras, e causam um estranhamento e uma meio perturbação e meio um desconforto, não é exatamente um medo. Então hoje eu vou falar de 4 obras desse autor que foram lançadas em 2022. Konnichiwa, horror mangaka no Ito Junji desu. A primeira que eu li foi Contos de Horror da Mimi. Esse mangá é publicado pela Dark Side. A Mimi é a personagem principal e ela vai enfrentando várias histórias bizarras que, em teoria, são contos verídicos, porque é uma adaptação de contos japoneses que são, entre aspas, reais, e foram compiladas em um livro de terror. Então é uma adaptação que o Junji Ito fez dessas obras. Uma coisa muito interessante do Junji Ito é que ele sempre usa personagens femininas, muitas vezes como principal, como por exemplo no Tomie, a própria Mimi. O outro que eu li foi o Censor. É um mangá de terror cósmico que lembra muito o H.P. Lovecraft. Também tem a personagem protagonista mulher, que é a Kyoko Byakuya, que é essa mulher aqui, que ela, no começo da história, ela começa a se sentir atraída por um vilarejo, e ela chega no vilarejo, chegando lá, ela vai pro Monte Sengoku, que na verdade é um vulcão inativo, que fica expelindo fios de lava, e que no caso ele é um fiozinho dourado, que é o tal do Amagami. E esse Amagami traz poderes para as pessoas quando ficam presos nessas pessoas, dando meio que um boom, um boost nos 5 sentidos e dando poderes de ver o universo. E eles conseguem se comunicar todos de olhos fechados. Esse pessoal dessa vila aí que ela vai, todos se comunicam de olho fechado, meio que por telecinese, é uma doideira. Aí quando ela chega lá, eles vão fazer uma meditação em conjunto, e eles veem uma sombra sinistra no universo. Então tem uma erupção, e aí a Kyoko Byakuya acaba sendo a única sobrevivente, e ela fica cheia dos Amagami, ela fica com esse cabelo dourado aqui. Então ela acaba se envolvendo em vários casos meio bizarros, e aparecem outros personagens que interagem com ela, e o final é muito, muito bom. Calafrios. Calafrios também assim como Mimi, é uma coletânea de contos, só que diferente do Mimi, que todos os contos são da mesma personagem. O Calafrios são contos avulsos, que são a seleção de contos favoritos do autor. Ele é muito, muito bem elaborado, porque ele tem páginas em que o autor ele mostra como ele fez. Então tem aqui a ideia que ele teve, e aqui ele tem os esboços dele e os rascunhos antes de fazer a obra. Então tem comentários dele falando assim: porque eu pensei nisso. Então ele fala: vai ter esse personagem aqui. E às vezes acaba que ele não segue tão fielmente essa história como ele preveu que seria. Como ele escreveu, vai ser assim, assado, mas aí acaba tomando outro rumo. Isso é muito legal. O próprio Censor também foi isso. Ele disse que os personagens tomaram vida e a obra foi em outro fluxo de história diferente da que ele queria. E o Calafrios tem várias histórias muito, muito bacanas, como por exemplo a própria história tipo Calafrios, que as pessoas ficam com buracos na pele, muito bizarro. Aí tem também que tem a ver com balões, e essa capa aqui tem a ver um pouco. São vários contos muito bons. Eu aconselho você que gosta de terror a acompanhar. E a única coisa que me decepcionou, mas não é exatamente uma decepção, é que tem um conto que eu já li, que estava na coletânea de Tomie, que é um conto da Tomie. Mas esse conto também é um dos melhores, porque ele fez posteriormente a publicação do Tomie. Porque a publicação do Tomie ele publicou durante toda a vida dele como mangaka, e depois ele compilou tudo em 2 volumes, que a própria Pipoca e Nankin publicou. Ele é muito, muito maneiro, e foi o primeiro mangá de Junji Ito que me deu um certo medo mesmo. Porque o primeiro conto eu fiquei meio tipo, caraca, mano, que bagulho. Eu fiquei muito
muito capturado pela essa história e eu realmente fiquei meio abalado. É realmente um mangá muito bom. Calafrios, da Pipoca Nankin. Vamos pro próximo. O último mangá que eu tenho pra falar é o As Egocêntricas Maldições de Souichi, que é um mangá que acompanha um personagem chamado Souichi, que é esse garoto aqui, que ele anda com pregos na boca e fica amaldiçoando as pessoas. E é mó bizarro porque ele usa os pregos pra bater nos bonecos de voodoo e amaldiçoar as pessoas. E esse mangá me decepcionou um pouco, porque ele não tem aquela coisa que eu gosto do Junjito, que são cenas bizarras, coisas, corpos deformados, essas coisas que eu gosto do Junjito. Eu gosto de bagulho bizarro, porque dá aquela sensação de estranheza que eu falei, e isso que eu gosto de ler. Então não teve muito isso. Isso me trouxe um pouco de decepção, assim. Eu fiquei, poxa, mas eu queria aquela coisa clássica de Junjito, e não teve. Aí eu percebi que o próprio Junjito também percebeu isso. Aí ele botou no último capítulo, apareceu uma personagem recorrente dele, que já apareceu em dois capítulos do Calafrios, que é uma modelo muito bizarra, muito feia, muito... Então o plot vai desenvolvendo a partir do Souichi e vai aparecendo coisas muito doidas. Eu gostei muito de um capítulo que eles botam uma sala com 4 camadas de parede. Esse capítulo foi muito legal. Mesmo esse que me decepcionou, continua sendo um mangá maneiro, porque realmente o Junjito continua sendo muito bom. E eu acho que vocês deveriam acompanhar. Essa área do Junjito é muito boa. E também, mais pra frente, vão lançar também um outro mangá de outro autor, pela JBC, que eu também vou fazer um review, hein? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa o like aí, se inscreve e até a próxima. Valeu!